Não, a tese é que a China não é socialista. Vai lá. Mas quem diz isso? Eu tô dizendo isso. Mas aí que tá. Igor, 2022. Que é socialismo. O que é socialismo? É. É uma ideia que, na minha opinião, parece bastante utópica e muito difícil de ser implementada. Tá. Socialismo é uma forma histórica. Vai. Tá. Por que eu falo que é uma forma histórica? Você me perdoe de interromper. Vai lá, Uma irmão. fórmula histórica, uma categoria histórica. Esse é teu parâmetro de apreciação do que significa o socialismo. É porque eu... Mas eu só vou te dar um insumo aqui, você pega ele e embute na tua resposta e vai que a tua Tafarel. Beleza? Tafarel não, vamos pegar um goleiro do Corinthians, né? Vai que a tua Ronaldo. Cássio, sou fã do Cássio. Cássio é foda. Cássio é foda. Cássio, Ronaldão dos anos 90. Pô, até perdi o fio da meada com essa tua... Não, com até essa dar tua um cortada aqui insumo mesmo. pra... Caralho. Falando Não, pera sobre aí, o pô. socialismo na China e tal. Não, é o seguinte, porque... Não, beleza. Além de categoria histórica, que talvez na minha opinião... Uma forma histórica, Uma né? forma histórica, que talvez seja uma tentativa de... Um eufemismo até, de tentar atenuar como governos, estados-nações, ao longo dos tempos usaram esse nome, essa nomenclatura, socialismo, socialista, para se definir, para se apresentar para o concerto global de nações, e fizeram as suas ações e as suas determinações, as suas políticas próprias, a partir desse ideário. E tiveram esse resultado. Como é que você Qual resultado? diferencia? Como é que você diferencia uma categoria histórica? Foi isso que Forma falou? histórica. Uma forma histórica. Uma forma histórica de uma nomenclatura de governo, um rótulo de governo, algo que foi usado para empregar certas políticas públicas que ocorreram, querendo ou não, na prática. Eu parto do poder, de dois parâmetros que são... Esse livro explica muito, começou o jabá total, entendeu? Vai que é tudo. Além do canal do André Roncalha, canal Grabois, o próprio livro, tá? A partir de agora, tudo que o Elias falar provavelmente está muito bem explicadinho no livro dele. Exatamente. China e socialismo? O que é uma forma histórica, tá? Como que eu parto, qual que é o meu ponto de partida, que eu utilizo para identificar uma forma histórica, né? Social. Qual que é a forma de propriedade dominante? E essa forma de propriedade dominante, ela vai espelhar um bloco histórico de poder político de tipo A, B ou C, tá? Então, o socialismo como forma histórica, ele tem uma característica que é qual? Que é a dominância da propriedade pública dos meios de produção nos meios estratégicos de produção, tá? E um bloco histórico, ou seja, forças sociais e políticas que insetam objetivos de caráter socializante. Isso é uma forma histórica socialista. Não é aquilo que o Oliver Stone, que disse que eu vi aqui na semana... Eu dou nome aos bois, né? Eita, Laia. Mas não deu antes, mas Não, deu mais ou menos antes. Dá nome aos bois. Às vezes dá nome a boi. Às vezes dá nome a Não, boi. que eu fiquei chocado, né? Não. Mas tu não ficou chocado antes? Não, o que aconteceu, né? Que a China é um país leninista. Se o Lenin estivesse aqui, ia ver a China como uma encarnação do seu ideário leninista. Ele tá enganado? Não, é que ele nem sabe o que é isso. Tá. Porque na cabeça dele o leninismo é o quê? É um partido comunista, um estado de partido único, né? Que dá as ordens de cima para baixo, entendeu? E quem tá embaixo cumpre o que tá em cima, ou seja... Isso é a China. Não é a China, não é assim. Tá. Isso é a concepção dele de leninismo. Mas você nega que na China tem a concentração de poder na figura do Xi Jinping, por exemplo? Não, Com o Politburo em volta dele? 7 cara, em volta, 21 depois da eu já vou segunda chegar história. lá, mas eu só Beleza, quero dar o beleza. exemplo da... Vai que é tua, vai que... Né? O leninismo, o cara falando como se fosse um... Né? E eu tô vendo esse negócio, porra. Eu tô esperando ele explicar o que é leninismo. Embrulhou o estômago teu Não, e não aí? é que embrulhou. Né? Deu uma Eu tô esperando acidez. que, primeiro que um cara com doutorado, ele não pode ficar chutando coisa, meu amigo. Não tem esse direito. O intelectual que tem renome não tem que ficar lá. Aí ele fala isso, tem que explicar para as pessoas, né? Leninismo, o que, sabe? Não explicou. Então fica aquela história de que é uma ditadura, não sei o que e tal, né? Passa para as pessoas isso. E depois ele coloca a cereja no bolo. É socialismo, mas a China é cheia de capitalismo. Pessoal, como que um cientista social, com doutorado, famoso como ele, se expressa dessa forma? Quando ele deveria... se expressou como um, né? Mas o que tá errado nisso, Elias? O que está errado é o seguinte, é que o que existe na China, que é o que tem que... já que ele quando, eu não falo de coisa que eu não entendo, tá? Primeira coisa.
Ele e o Rock se meteram a falar de coisas que não entendem. Né? Sim. Né? Eu sou um palpiteiro aqui. Você é um cara que tem lastro mas- e sabe o que fala. Não, tanto Mas ele... Olha, eu vou eu falar... tenho deixa- instintos. eu vou abrir o jogo aqui pra você. Tanto ele Abra. quanto o Rock aqui, quando falaram da China, não falaram coisa com coisa. Qual foi o maior erro mais grosseiro que te fez ficar com azia ao ver o que Não, eles estavam falando? já vou chegar lá. Aí o cara fala... Não, tem muito capitalismo na China, pessoal. A sociedade, ela é um retrato da geologia, ou seja... As camadas geológicas elas vão se fundindo umas nas outras, gerando uma terceira camada. Ou seja, são combinações. Né? Nós estamos em cima de uma combinação de épocas geológicas anteriores. A sociedade também funciona desse jeito. Né? Então, na China, o que acontece é o quê? É a unidade de contrários, ou seja, é a combinação de formas históricas anteriores, historicamente antigas, mas que estão vivendo na mesma época histórica. Ou seja, existe capitalismo na China, existe socialismo, existe propriedade coletiva, né? Só que tudo isso combinado um com o outro. Né? Cheio de capitalismo, cheio disso. Isso é uma combinação de modos de produção. Né? E o final das contas, quando a gente vai olhar, quando nós vamos observar... É um sistema próprio, você está dizendo? Sim, é uma formação econômico-social própria, como o Brasil é uma formação econômico-social. No caso da China, mais exacerbado, porque são muito mais pessoas num território Não. muito maior. Na China, o que acontece? Na China é o seguinte, na China é uma formação econômico-social onde existe propriedade privada no meio de produção, só que ela não é o dominante, não é ela que exerce o poder de geração de geração de cadeamento da economia, os ciclos de acumulação, é o setor público. Por isso que é um país que não capitalista, de orientação... Vamos falar socialismo, vamos falar de orientação não capitalista. Porque no livro, Isso nossa é tese... importante, isso é Na importante. nossa tese, qual que é a tese do livro? Atenção, isso você A tese descreveu do agora livro. a China como um modelo não capitalista. Sim. Tá bom. A tese do livro é que a China é um socialismo embrionário. Isso. É embrionário, porque só tem 100 anos de idade o socialismo. Isso não é nada na história humana. É embrionário. Tá? Aí, como diz o doutor, tá cheio de capitalismo, né? Sabe? Não pode fazer isso, uma coisa dessa. Pô. O que me deixou puto ali, assim, foi uma outra afirmação. Né? Foi qual? De que o governo não dá dinheiro pro povo porque o povo pode ganhar poder e tirar o poder do Partido Comunista. Não foi isso que foi falado aqui? Isso Cara, o Rock disse isso. Não, tudo bem. Eu não tenho mandato para falar em relação ao rock, nem. Não, eu eu sou tenho advogado mandato dele. que eu ouvi ele falar. Nós dois temos. Mas a questão é, ele afirmou isso em que contexto? Para dar o benefício da dúvida. Tá bom, o benefício da dúvida é o seguinte, é eu sentar a bunda na cadeira, tá? E pegar os relatórios, o World Wage Report, da Organização Internacional do Trabalho. E lá tá, vamos dizer assim, como que andam os salários no mundo. Se ele tivesse o trabalho de fazer isso, que é uma coisa simples, isso eu aprendi, sabe aonde? Fazendo iniciação científica com o professor Milton Santos. Tá? Em qual instituição? Na geografia da USP. Boa. Tá? Sabe? Isso é iniciação científica. Boa. Iniciação científica. O cara coloca a bunda na cadeira e vai lá e vê isso aí. Sabe o que acontece na China nos últimos 10 anos? Os salários na China cresceram, em média, urbanos, 300% em 10 anos. E os salários médios gerais do país cresceram 200% em 10 anos. Tá? Isso significa que no Brasil hoje, o Guedes queria colocar uma regra de retirar a inflação. Ele já tirou o PIB, o Temer, né? Para ficar só com a inflação. E o Guedes que queria tirar a inflação como uma métrica para reajustar o salário e colocar uma outra métrica muito parecida com a da década de 60 do PAEG, né? Que levou um arroz salarial terrível no Brasil. O que seria o PAEG? Para quem não sabe? O plano que foi aqui do Castelo Branco, né? Perfeito. Pós 64. Um plano de austeridade, então, um plano ortodoxo, né? Que para eles fizeram poupança que gerou um milagre econômico, né? Enfim, é outra história. Você concorda que houve um milagre econômico? Cara, eu não acredito em milagre. Sabe quando você chama uma coisa de milagre, é porque... Hipérbole total. É porque as teorias que estão na praça não explicam o que está acontecendo. Então, se chama milagre chinês, não sei o quê. Milagre sul-coreano. Então, as teorias que estão na praça não explicam. Aí você chama de milagre, tá?
É por isso que nós tentamos criar uma teoria sobre a China aqui nesse livro, né? Para não falar que é milagre. Vamos esmiuçar. E na China, há 10 anos pelo menos, os salários crescem acima da inflação, mais PIB, mais produtividade do trabalho. Como que o cara pode chegar aqui para 5 milhões de pessoas falar que o governo chinês não põe dinheiro no bolso do trabalhador para não perder poder político? Foi isso que ele falou aqui, porra. Não quer ser contestado? Nada pessoal com ninguém aqui, tá? Até porque o caso do Oliver Stone, eu respeito intelectualmente. Mas não pode, porra. E isso é ruim por quê? Porque a China, a desinformação sobre a China é grave. É grave. Grave por quê? Porque é o nosso maior parceiro comercial, é a segunda maior economia do mundo, e nós não temos o direito de passar para frente desinformação sobre o nosso maior parceiro comercial, um país que mais cresce no mundo, o país que vai ditar o ritmo do mundo nos próximos anos. A gente não tem esse direito. Mas principalmente o que te faz pensar que o país vai inexoravelmente ditar os rumos do mundo nos próximos Porque anos? ele é marxista e lá tem um protótipo de socialismo, porra. Mas, de novo, a realidade sempre vai suplantar, sempre vai se impor em relação a qualquer consideração ideológica. Pega a realidade, A pega vida dura e a continua. estrutura de demanda e oferta de todos os países do mundo, você vai ver se a China determina ou não. Ou seja, hoje a China é o maior parceiro comercial de 140 países do mundo. Eu não tenho o direito, como professor universitário que estudo, de passar desinformação sobre a China. Isso faz mal pro país, cara. Isso faz mal.